Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, trazendo aí para vocês as informações sobre o transporte, né? Vocês podem ver aí que agora, desde a semana passada, o vídeo agora é só Interbus, tá? Porque os vídeos direcionados exclusivamente a assuntos sobre transporte, né? Transporte público em geral, ônibus, trem, que seja, agora vai ser só Interbus, tá? As outras marcas nós vamos deixar apenas para outras questões aí, tá bom? Antes de tudo, antes de começar, aquele pedido básico para que vocês se inscrevam no nosso canal, né? Tem o sininho aí em algum canto da tela, é só clicar ali no sininho, acho que é embaixo, né? Ou em cima, não sei, depende. Se inscreva no nosso canal, porque para ver se nós conseguimos chegar aí pelo menos aí alguns 1000 inscritos, porque daí nós conseguimos deslanchar aí junto com outros, né? E fazer aí um conteúdo cada vez melhor para vocês, tá bom? Aliás, na semana passada eu tinha dito sobre a live, né? Para nós fazermos aí a live, né? Pelo menos uma vez por mês, só que eu acabei esquecendo e calculando mal que domingo que vem já é fevereiro. Né? Então, se fosse ver bem, a live deveria ser nesta semana, né? A nossa transmissão ao vivo aí para a gente poder conversar aí, né, ao vivo aí com vocês sobre o transporte. Mas aí, depois que eu vi que já é dia 2 de fevereiro, semana que vem, né? Dia 31 é sexta. Então, ficou para dia 2 de fevereiro, tá? A nossa transmissão. Então, semana que vem nós não teremos o vídeo, esse vídeo aqui. Nós não teremos porque no domingo, no dia 2 de fevereiro, a partir das 4 da tarde, tá o mesmo horário, teremos aí uma live, né, pra gente discutir e debater ao vivo com vocês, tudo relacionado a transporte público aí. Então vocês podem entrar no canal, vou deixar a live programada para que vocês recebam as notificações. Isso para quem já tiver inscrito, tá? Quem não tiver, por favor, peço para vocês se inscreverem e ficar de olho aí no nosso canal e fazer o acompanhamento aí dos nossos conteúdos, tá bom? Eu agradeço muito aí quem puder se inscrever para a gente poder continuar, tá? Antes de tudo, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o subsídio, né? Muita gente fala, subsídio é dinheiro que a prefeitura dá para as empresas, que é para o empresário encher o bolso de dinheiro, e não é bem assim que a coisa funciona, tá? No Brasil, há uma demonização muito grande do subsídio. O subsídio é uma verba que o poder público, por exemplo, no caso de Campinas, a cidade de Campinas prevê a concessão de subsídio. Nem todas as prefeituras fazem isso, tá? Por quê? O subsídio é um complemento da tarifa. Então a empresa que opera o transporte na cidade, né, geralmente é uma empresa particular, né, que é contratada pela prefeitura para poder fazer o serviço, e a empresa cobra uma tarifa dos passageiros para que possam fazer aí o uso do transporte. Só que esse valor que é cobrado da tarifa, no caso em Campinas, R$ 6,20, né, com o QR Code, R$ 6,20 também para o Vale Transporte, R$ 5,70 para o bilhete único comum, ele não é suficiente para cobrir os custos. Mas os ônibus são muito velhos, os ônibus atrasam, o sistema é ruim, R$6 dá e sobra. Não dá. Um transporte público, seja ele qual for, tanto fluvial, quanto rodoviário, quanto ferroviário, ele é muito caro, principalmente o ferroviário. Então, às vezes a pessoa fala, Campinas devia ter metrô, tal. Tudo bem, vamos supor que Campinas conseguisse a verba para fazer o metrô. E para manter o metrô? As pessoas acham que o metrô ia ter uma tarifa de R$6, ia ficar por isso mesmo. Para justificar o metrô em Campinas, o metrô tinha que ter pelo menos umas 5 vezes mais de população que tem a região do Ouro Verde e do Campo Grande juntas, para justificar o metrô. O metrô hoje em Campinas, nós já fizemos um cálculo, que eu já falei em outros vídeos, teria mais ou menos uma composição a cada 40 minutos com quatro carros, né? O vagão, no caso de passageiro não chama vagão, chama carro, né? Carro de passageiro. Uns 4, ou seja, seria um mini metrô a cada 40 minutos. Agora imagine você saindo para trabalhar tendo que ter um metrô 6 horas, depois só 6h40. Ou tá achando que vai ser um metrô a cada
30 segundos igual em São Paulo. De maneira alguma. A energia, se for por energia elétrica é muito caro, se for para fazer a manutenção da ferrovia é muito caro, se for para fazer um trem a óleo diesel também é muito caro. Aviação, né? Por que a passagem de avião é tão caro? Porque o querosene da aviação também é muito caro, tudo é muito caro, né? E no ônibus não é diferente. O ônibus, vamos supor, você tem o seu carro, você precisa ir fazer o abastecimento. Vamos supor que para você trabalhar, você precisa colocar R$100 por semana, né? De gasolina. R$100 de gasolina. Ainda chega no final de semana, não tem. Você tem que pôr mais uns 50 para poder chegar. Então só aí já são R$500, mais ou menos aí R$500 de gasolina por mês para você trabalhar com o seu carro. Isso fora impostos, fora a manutenção que você precisa fazer, fora a troca de óleo, entre outros itens, né? Por exemplo, pintura, às vezes precisa fazer alguma pintura. Se você bater o carro, precisa fazer funilaria, né? Se der algum problema no motor, precisa levar no mecânico. Ou seja, só combustível, R$500 por mês. E a pessoa, e vou supor lá que você ganhe 2 mil por mês. E você tem 500 de gasto com combustível. Então, olha só, um quarto de todo o seu rendimento vai só no combustível. Agora imagine num ônibus. Por exemplo, que um ônibus articulado do BRT, você precisa abastecer ele diariamente com quase 500 litros de diesel, né? Quanto que... Vamos arredondar o valor do diesel para R$5, sendo que ele está mais de 6. Mas vamos supor que ele esteja aí R$5, tá? O litro. Então 10 litros são R$50, 100 litros R$500, 500 litros R$2.500 por dia. R$2.500 por dia. Agora vamos multiplicar isso por 20. Vamos tirar o sábado e domingo. A gente está jogando os valores para baixo, tá? Então 2.500 vezes 10 dá 250. 25 dá 250. São R$500 mil por mês de combustível para abastecer um ônibus. Um ônibus articulado por mês. Então precisa de R$500 mil para abastecer aí um ônibus articulado por mês com o tanque cheio. Você encher o tanque dele. Agora com o passageiro pagando R$6 a tarifa, vamos colocar R$6 a tarifa. Vamos colocar que todos estejam pagando R$6. Então para cobrir esse valor, R$6, então vamos colocar 10 passagens R$60, 100 passagens R$600, 1.000 passagens R$6.000, 10 mil passagens R$60 mil, 100 mil passagens R$600 mil. Então vamos colocar aí R$600 mil. Precisar de pelo menos de 90, mais ou menos, tá? 90, 95 mil pessoas pagando a tarifa no mês para abastecer um ônibus. Né? Aí você vai ver os números, né? O sistema tem em torno de 10 milhões de passageiros por mês atualmente, mais ou menos, né? Mais ou menos 10 milhões. Lembrando que isso é tudo a grosso modo, tá? Porque obviamente que não vai acabar o combustível do ônibus, ele não vai utilizar os 500 litros no dia, né? Ele vai chegar ali com pouco, aí você só vai ter que ir completando esse valor, né? Além do combustível, você tem que pagar a manutenção do ônibus, você tem que pagar a mão de obra, porque o motorista não trabalha de graça, tem que pagar o motorista, tem que pagar os mecânicos, pagar os borracheiros, você tem que comprar o pneu, tem que comprar óleo, que é óleo hidráulico, é óleo de motor. Você tem que lavar os ônibus, tem que pagar as pessoas que lavam os ônibus, tem que pagar a água, você tem que pagar a estrutura da garagem, você tem que pagar os funcionários que trabalham na garagem, os funcionários que trabalham na rua. Você tem que comprar vidraçaria, tem que comprar a parte de banco, tapeçaria, itinerário eletrônico, a energia elétrica da garagem. Ou seja, é uma gama imensa de custos. Isso do ônibus, tá? Isso do ônibus. Pneus, que são muito caros, uma série de coisas que você tem que pagar. E R$6, obviamente, não é suficiente. Então, o que faz? Então, a empresa vai lá e apresenta uma planilha de custo. Só, olha, para operar o sistema, o custo é esse aqui, tá? Lembrando que esses dados, qualquer pessoa pode ter acesso. Esse negócio de caixa preta do transporte não existe, são dados públicos.
Isso aí. Inclusive, nós já tivemos acesso, tal. São dados públicos. A pessoa falar que. Porque a Caixa Econômica do Transporte não deixa essa. Não, é mentira. Tá? Os custos são esses. Então, considerando que tem 10 milhões de passageiros no sistema, isso entre pagantes e não pagantes, tá? Pessoas que. Essas 10 milhões são apenas pessoas que passam na catraca com cartão. Isso não conta os idosos que entram pela porta de trás, as pessoas sem vergonha que entram na estação do BRT sem pagar passagem, a pessoal que também pula a catraca, entra pela porta de trás, tudo indevidamente, entendeu? Tem tudo isso aí. Olha, então por esse custo aqui, a tarifa tinha que ser R$11. Então vamos supor que cada passageiro tem que pagar R$11. Ah, mas R$11 é muito caro, ninguém vai querer pagar. Então o que faz? Então deixa a passagem a R$6 e os outros R$5 do complemento é a prefeitura que vai pagar. Esses R$5 que a prefeitura paga é o subsídio, que é para completar o valor da tarifa, que chama-se tarifa técnica. Tá? A tarifa técnica é a tarifa de custo do transporte. Tá? O subsídio existe em todo lugar. Tá? E no mundo inteiro existe. Né? Recentemente eu tive conhecendo o sistema do Chile, um lugar que eu sempre tive muita vontade de conhecer. Eu tive a oportunidade de ir para lá o ano passado para saber como que funciona o sistema lá, né? Que era Transantiago e agora é Red Mobilidade. E é um sistema muito interessante. Pelo tamanho da cidade, pelo tamanho dos distritos de Santiago, eu achei o número de linhas bastante pequeno, só que são linhas muito grandes e quase todas diametrais, além de algumas que são radiais. Né? Linha radial é aquela que sai do centro e vai para o bairro. Tem as linhas alimentadoras, que, por exemplo, que complementam as linhas do metrô. Né? Então, vamos supor, tem uma linha que sai de um bairro e vai até uma estação de metrô. Então, essa tem bastante dessas linhas, divididas por regiões, mas tem muitas linhas diametrais. As diametrais são linhas que saem de um bairro ao outro e passam pelo centro. Tá? Em Campinas, vou dar um exemplo de uma linha diametral, a linha 260, que sai lá do Padre Anchieta e vai para o Shopping Iguatemi e passa pelo centro. 360, ela sai do Castelo, vai para o Proença e passa pelo centro. Tá? Então essas são linhas diametrais. Lá tem muito disso. Né? E são assim, que ônibus um atrás do outro. Você perdeu uma, daqui a pouco já tem outro. Só que lá tem um sério problema. A evasão de tarifa lá é muito grande. Muita gente lá pula a catraca. E isso, infelizmente, lá já é cultural. Ou seja, é cultural as pessoas pularem a catraca. Não gente que até tem o cartão, tem o bilhete e mesmo assim entram sem pagar. Eles acham que é normal isso. Só que aí quem que vai pagar o custo do transporte? Aí o governo tem que bancar. Né? Aí eu fui ler um artigo que o subsídio lá, anual, é em torno de US$1 bilhão. Ou seja, se for colocar no câmbio, vamos arredondando aí para R$6, seriam 6 bilhões de reais por ano. Só para cobrir o custo. Lembrando que lá tem muitos ônibus articulados, tem uma quantidade imensa de ônibus elétricos, né, que chegaram recentemente, ainda estão chegando. Então é muito interessante ver que lá o transporte é fortemente subsidiado, mas o ideal seria que as pessoas... Porque cada vez que você não paga a passagem, alguém vai pagar. Não existe esse negócio, eu vou entrar de graça e vai ficar por isso mesmo. Não, alguém vai pagar a passagem. Não existe, aquele ditado, não existe almoço grátis. Se você não paga a passagem, alguém paga por você. Ou seja, se todo mundo pagasse a passagem, vamos supor que não existisse gratuidade para ninguém e não existisse evasão. Pode ter certeza que a tarifa ia ser mais baixa. Né? Ia ser uns R$4,50, dava para fazer até. Tá? E o subsídio também menor, porque esse dinheiro do subsídio poderia ser utilizado para outra coisa. Né? Mas se você não pagar a passagem, alguém vai pagar. Isso vai ser... É a mesma coisa que condomínio. Vocês que moram em condomínio. Isso é muito comum. Se não forem todos, quase todos é dessa forma. Tem 100 apartamentos no condomínio. Aí vocês rateiam os custos, R$500 para cada um. Mas tem 10 lá que não pagam. Tem 10 que estão devendo. O dinheiro daqueles 10 que estão devendo vai ser rateado no mês seguinte. Alguém vai pagar, ou seja, sempre vai ter alguém que vai pagar. Não tem gratuidade. A gratuidade ela não existe, sempre tem alguém que paga. No caso do idoso, deficiente, escolares, universitários que pagam tarifa menor,
Isso já é embutido no valor, entendeu? Isso aí, inicialmente a prefeitura rateava esse custo na tarifa. Ou seja, quem pagava a passagem, pagava pelo idoso que não paga, pagava pelo universitário que paga metade da tarifa, pagava para o escolar que paga 60%, pelo deficiente, pelo carteiro. Antigamente militares também não pagavam passagem. Tinha uma série de coisas que acontecia, que quem pagava era, quando não tinha o subsídio, isso tudo caía na tarifa. Depois que foi criado o subsídio em Campinas, na época do governo Hélio, aí esse dinheiro acabou indo ali para a prefeitura bancar. Né? Porque até não é justo. Por exemplo, se eu pago passagem, por que eu tenho que pagar pelos outros que não pagam? É a mesma coisa que no condomínio, né? Acaba acontecendo isso. Na Europa, o transporte também é fortemente subsidiado. Lá tem lugares que tem até 80% de subsídio, ou seja, se a tarifa custa $5, vamos com 5 euros, o passageiro paga lá aí a pessoa chega na Europa, aqui na Europa o transporte é bom, ônibus é motor traseiro, é de piso baixo, passa toda hora, eu só pago €1. Mas pode ter certeza que a prefeitura daquela cidade está pagando os outros 4 do custo, né? Por isso que é sempre bom falar sobre isso, sobre o subsídio, que as pessoas demonizam que o subsídio é frescura, que não deveria existir, mas elas não são honestas em falar a realidade disso, né? Então é muito importante falar sobre isso, tá bom? Bom, eu ia falar também sobre o BRT, nós não temos nenhuma novidade, né, do BRT por enquanto, também da licitação continua tudo a mesma coisa, tá? Praticamente aí tudo tá em andamento, mas ainda sem novidades, tá? Em relação à renovação de frota, continua tudo na mesma, vai ficar basicamente para depois da licitação, não tem jeito, eu já expliquei, né, em alguns vídeos anteriores que a empresa precisa ter segurança jurídica para fazer um investimento desse vulto, porque Campinas vai precisar de uma frota muito grande, nova, para poder trocar o que está em circulação, mas por enquanto, sem licitação, infelizmente, não vai ter um investimento. Isso é fato, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, né, em relação às estações do BRT. Né? Essa semana, num grupo que eu faço parte, estavam mostrando estações lá de Curitiba e outras estações de outros lugares aí. Em todas as estações tem pelo menos um funcionário. Não é questão de ser cobrador, ou de ter cobrador, porque o centro de Campinas não tem cobrador. Mas é um funcionário responsável ali pela estação. Em Bogotá tem, em Curitiba tem, no Rio de Janeiro tem. Ou, por exemplo, se não tem, em Lima também tem. Se não tem o funcionário para cuidar da estação, vai ter uma bilheteria. Porque é ridículo em Campinas você ter uma estação de BRT, porque a estação de BRT em Campinas ela é largada, ela é abandonada. Ou seja, a pessoa chega para embarcar, não tem uma bilheteria, não tem ali uma pessoa para vender um passe para você, você tem que... Entendeu? Mas depende do aplicativo. O aplicativo está fora do ar, a pessoa não tem internet. Ela que se vire. Entendeu? E outra coisa, um funcionário na estação, ele coíbe no mínimo 90% das evasões. Porque a maioria das pessoas que evadem a tarifa do BRT, não é porque não tem dinheiro, é porque elas veem ali a oportunidade de entrar sem pagar e acham que aquilo é uma vantagem. Né? Ela acha que aquilo é uma vantagem, ainda entra e ainda debocha. Tem câmera aqui, ninguém pega eu, não tô nem aí, entendeu? Como eu já ouvi, né? Então, tendo um funcionário, algumas estações já têm funcionários, né? Mas o ideal seria que fossem pessoas especializadas, treinadas para aquilo. O problema das estações de Campinas é que algumas das estações têm saídas dos dois lados. Então, teria que ter um funcionário de cada lado, né? No mínimo. Mas dá para trabalhar com uma estação de um lado fechada, um outro aberto e com um funcionário ali fixo, desde que tenha estrutura, né? Uma cadeira decente para ele sentar, seria ideal que tivesse uma cabine para fazer a cobrança de alguma tarifa ou vender um bilhete, como acontece no VLT por exemplo, no VLT de Santos, você não tem a bilheteria, mas você tem uma máquina onde você pode comprar, é totalmente autônoma, você compra o bilhete, insere na máquina e passa, mas sempre vai ter um funcionário ali para te ajudar, entendeu? Todo lugar tem. Agora não sei por que em Campinas a prefeitura resolveu colocar em circulação o BRT
com as estações totalmente largadas e abandonadas, achando que a população ia ser 100% honesta e iria pagar a tarifa. Me desculpe, isso é uma ingenuidade muito grande da prefeitura e uma ousadia em achar que todos pagariam tarifa. É uma ousadia muito grande. E quando acontecem as coisas, aí você depende da vigilância patrimonial, que às vezes ela está numa outra estação, ela vai demorar para chegar, as pessoas já levaram todos os cabos embora, a estação já está no escuro, entendeu? Agora, se tivesse, por exemplo, uma pessoa ali, não precisa nem ser segurança, um funcionário sequer, já, inclusive, coíbe até as ações de furto, né? Tem ali na estação Vila Rica, também recebi algumas informações de que eles estão levando o alumínio das estações embora. Isso é um absurdo, por isso que a prefeitura, a INDEC, teria a obrigação de colocar funcionários nessas estações para coibir. Aí depois da licitação, achar que quem tem que colocar funcionário é a empresa operadora, aí tá, vai discutir custo e tal, vai colocar na planilha, então é a empresa que agora vai ter que colocar o funcionário. Mas nessa fase inicial, a obrigação é da prefeitura em colocar a gente lá. Estagiário, seja lá quem for, mas tinha que ter para pelo menos cuidar das estações, porque as estações largadas é um absurdo. É vandalismo, é pessoa furtando material, é insegurança, porque mesmo não sendo segurança, sendo um funcionário qualquer ali, o passageiro já se sente mais seguro. Né? A gente já se sente seguro. Aí coloca o funcionário com um atendimento direto com a guarda municipal, está acontecendo alguma coisa, olha, entraram aqui 10 pessoas sem pagar e eu não tive como reter. Já liga, a guarda já chega. Se eles embarcam no ônibus, avisa, olha, entrou no ônibus 14h30, tá indo em direção ao bairro. O carro vai atrás e aborda na próxima estação e desembarca. E Sorocaba é desse jeito. Por que Campinas não... Por que Campinas tem que continuar com a operação Mambembe? Mambembe é improvisada. A operação, eu já falei isso em um outro vídeo também. Essa operação que tem hoje não é um BRT. Tá? Me desculpe, mas não é um BRT. Então, a operação do BRT não é para ser desse jeito. Tá? Vai ser muito melhor com novos ônibus, com mais ônibus, mais horários, com outras linhas. Isso é só uma operação improvisada. Mas desse jeito, a população vai ficar mal acostumada, ela vai ficar com medo de utilizar o BRT, ela não vai deixar de utilizar as linhas paralelas para utilizar o BRT. E com essas estações seguras e abandonadas do jeito que estão, me desculpe, não faz sentido, tá? Então tem que ter um funcionário em cada estação para poder dar segurança e todo o suporte, inclusive para a própria INDEC. Porque quando é furtado um cabo, furtam um alumínio, furtam o banco, daqui a pouco vão levar até os passageiros embora, quem vai ter que pagar? É a INDEC. E o dinheiro da INDEC sai da onde? Do nosso bolso. Nós, povo, que pagamos aquilo lá. Entendeu? Ou seja, pagamos por uma obra caríssima, né? Caríssima, que ainda não está pronta, tá? Deixa eu já até falar sobre isso aí, para encerrar já. A prefeitura, na virada do ano, soltou um texto falando que as obras do BRT estavam 100% prontas. Agora, essa semana, falou que a estação do Vida Nova não foi aberta porque ainda está em fase de finalização. Se ela está em fase de finalização, ela não está pronta. Então, quem que está mentindo? Por isso que eu já falei, também do Ouro Verde também não está pronto. Tem coisa ali por fazer. Agora a prefeitura falou que está pronto, ou está pronto ou não. Então, eu creio que a pessoa que escreveu o texto não está sabendo o andamento real das obras. Então, quem é o responsável não está passando direito a informação para a prefeitura. Né? Nós que somos passageiros estamos circulando praticamente o dia todo por todo o BRT, sabemos que ainda falta coisa para fazer. Né? Então, aí temos que ter um pouco de honestidade aí da prefeitura em relação às pessoas que confiaram os votos nesse governo. Tá bom? Nós realmente estamos aqui buscando melhorias para o motorista, que muitas vezes é agredido, não até fisicamente, mas verbalmente, por pessoas grosseiras, mal educadas, que embarcam sem pagar nas estações do BRT e acham que estão certos, que estão na razão delas. O pessoal que fica roubando os itens do BRT, furtando, né? Então eu acho que um funcionário em cada lugar, como em qualquer lugar decente no mundo, aqui deveria ter, porque desse jeito que está, infelizmente não vai dar. Tá bom, gente? Então eu gostaria de agradecer mais uma vez. Então, não esqueçam, semana que vem, dia 2 de fevereiro, vai ter a live aqui, tá bom? Então fiquem ligados aí pra gente conversar ao vivo, tá? Vai ser esse cenário, vai ser a mesma coisa, só queria votar ao vivo pra gente poder debater sobre o transporte. Quero trazer algumas novidades que eu já fiquei sabendo, mas eu quero deixar pra live pra gente conversar, tá bom? Então, dia 2 de fevereiro, às 4 da tarde. Um forte abraço pra vocês e até mais. Tchau, tchau.